Bom dia, meu nome é Murilo Vinhais. Eu estou aqui hoje para falar para você sobre as 5 dicas que podem tornar o seu projeto esportivo uma referência nacional, atendendo ao seu propósito de vida e principalmente te garantindo uma excelente remuneração. Para começar, eu queria falar um pouquinho de mim. Meu nome, como eu acabei de falar, é Murilo. Eu venho de uma família de professores. Minha mãe é professora de história, meu pai é professor de educação física e desde pequeno eu estou envolvido com projetos de alto rendimento, com equipes de alto rendimento. Meu pai foi técnico de uma seleção brasileira de vôlei, trabalhou também em grandes equipes no Rio de Janeiro. Então, desde pequenininho eu convivo nesse ambiente. Depois me tornei atleta de voleibol, jogando pelas principais equipes no Rio de Janeiro e me tornei técnico de voleibol depois. Decidi mudar minha vida, montei uma empresa de produção de eventos esportivos, que eu fiz eventos grandes, eventos de futebol, de futsal, de vôlei de praia, de hipismo, uma série de eventos em várias modalidades. E eventos culturais também, tive eventos até no Teatro Municipal, então eu tenho alguma experiência nessa área de produção de eventos. Depois de algum tempo, decidi também dar uma outra guinada e aí montei uma empresa de importação de equipamentos de academia, atendendo a área de fitness. Eu trabalhei durante 15 anos nesse mercado, fui representante exclusivo no Brasil de marcas famosas, de grandes marcas internacionais de fitness, e chegou um ponto de eu produzir também os meus equipamentos na China e distribuir para todo o Brasil. Então, mas eu nunca tirei o esporte do meu sangue, do meu pensamento, e aí depois de um certo momento eu falei, eu tenho que voltar a trabalhar com isso, e aí montei em 2011, na cidade de Resende, aqui no interior do estado do Rio, um projeto chamado ProVôlei. O ProVôlei é um projeto de formação de atletas, que variam de 10 anos a 22 anos de idade, e a gente começou com 7 atletas em outubro de 2011, numa quadra pública que não tinha demarcação, não tinha as linhas marcadas do vôlei, não tinha poste, não tinha rede. A gente treinava com as bolas do vôlei de praia, porque eu tinha sido técnico de vôlei de praia e tinha as bolas já. Então nós começamos o projeto de forma muito, muito, muito simples. Rapidamente as coisas foram melhorando, em março de 2012, em janeiro de 2012 nós montamos as equipes masculinas, em outubro de 2011 foram as femininas, em janeiro de 2012 as masculinas, e em março de 2012 nós começamos a jogar o campeonato estadual do Rio de Janeiro, pela Federação de Vôlei do Rio. Esse campeonato, o primeiro torneio foi o torneio início, nós já tivemos uma repercussão muito positiva sobre o projeto, sobre as equipes, as outras equipes concorrentes e a própria federação. Falou, olha, pois surpreendente o resultado que vocês estão obtendo e como é que vocês conseguiram isso? E aí eu vou te dizer a única palavra que eu acredito realmente que é trabalho. Trabalho e dedicação. Com isso, tenho certeza que você pode transformar o seu projeto numa referência nacional. Foi assim que eu fiz. E como é que e por que você acha que eu tenho autoridade para falar sobre isso? É porque o ProVôlei se tornou... Nós começamos a atividade em outubro de 2011, em novembro de 2014, nós chegamos à final do Campeonato Estadual Adulto Masculino, no Rio de Janeiro, e fomos vice-campeões estaduais. Perdemos a final para o Flamengo, dentro da Gávea, num jogo disputadíssimo, de 3-1. E aí nós demos um passo que nos capacitaria para estar na Superliga no ano seguinte. E esse era o objetivo que eu tinha traçado quando começamos o projeto para atingir em 5 anos. Nós atingimos em 3 anos e 1 mês o objetivo que nós havíamos planejado para 5 anos. E desde o início, todas as nossas ações foram planejadas para atingir a esse objetivo. Então, em 2014, nós fomos considerados pela Confederação Brasileira de Vôlei
o melhor projeto autossustentável de formação de atletas do país. Então, se eu criei e produzi, né, e administrei um projeto e o tornei uma referência nacional, eu tenho certeza que você, que não é nada diferente de mim, porque eu não tenho nenhuma capacitação extra, eu não sou nenhum gênio para dizer que o que eu fiz você não pode fazer. Do contrário, eu tenho certeza absoluta que você pode fazer tanto ou melhor do que eu. E é por isso que eu estou aqui hoje para te falar sobre essas 5 dicas que podem te ajudar. A primeira dica que eu digo, e talvez seja uma das mais importantes e que diferenciam os projetos que têm credibilidade dos projetos mais simples, é valorize o seu produto. Se você não valorizar o que você tem, ninguém vai valorizar por você. É você quem diz quanto ele vale, é você quem diz quanto os patrocinadores podem pagar para inserirem as suas marcas na sua camisa, no seu uniforme, né? É você que determina isso. Então, para que isso aconteça, as pessoas têm que desejar estar lá dentro, né? Os patrocinadores têm que olhar e falar, poxa, eu gostaria de colocar minha marca nesse projeto, né? Ele é um projeto que tem qualidade, que tem uma apresentação que vale a pena investir nesse projeto. Então, para isso, você precisa que os seus atletas estejam uniformizados, até nos treinamentos, né? Que os seus uniformes de jogo sejam excelentes, da melhor qualidade possível, né? Que você também esteja bem apresentável, que toda a sua equipe esteja bem apresentável. Então, para você agregar valor ao seu projeto, né, você precisa que a apresentação esteja muito boa. Se isso não puder ser viável desde o início, segura um pouco a tua divulgação do projeto até o ponto que você esteja bem apresentável, né? Eu tive no início do projeto, algumas vezes a TV Globo Local quis fazer matéria conosco lá e eu pedi, olha, não venha, por favor, porque ele não está ainda apresentável do jeito que eu gostaria de apresentar, né? O projeto visualmente não representa ainda o que ele é na prática. Então, isso é muito importante. Então, eu adiei um pouco essa divulgação para que, quando ela acontecesse da forma que pudesse realmente dar credibilidade e passar a confiança que eu sabia que a gente poderia conquistar. Tá? Então, a apresentação e você valorizar o seu produto é fundamental para que você consiga patrocinadores que paguem o valor justo por ele, justo que você vai determinar e não que eles vão determinar. Tá? Então, eu sempre tinha espaços abertos, disponíveis na camisa, para que se em algum momento chegasse um grande patrocinador e quisesse fazer parte do projeto, que ele tivesse espaço disponível para entrar. Né? Se você dividir a tua camisa e criar nela como se fosse uma seção de classificados de jornal, onde você bota um monte de gente pagando um valorzinho desse tamaninho, primeiro que você nunca vai ganhar dinheiro e depois que você não está valorizando ou dando espaço para marcas maiores que podem vir e realmente garantir para você uma sustentabilidade econômica, financeira que vai impulsionar o teu projeto adiante. Outro detalhe importante é crie parcerias. É a segunda dica que eu te dou. E essas parcerias não precisam envolver recursos financeiros. Então nós temos aqui no projeto apoio de assistência médica, fisioterapia, urgências médicas para todos os atletas envolvidos no projeto desde o início do projeto. Esse parceiro continua conosco até hoje. Então isso dá uma segurança, uma garantia para os pais e para os atletas de que os atletas estão bem lá. A gente teve também hotel, alimentação, transporte para os jogos, né? Nossos jogos são no Rio de Janeiro e a cidade fica entre 130 e 150 quilômetros do Rio, então
o nosso custo de transporte é muito alto e sem uma parceria ficaria inviável. Então nós tínhamos parceria de transporte. Nós oferecemos também para os atletas bolsas de estudo em escolas particulares de ensino médio e bolsas de estudo em escolas particulares, em universidades particulares. Tá? Então, os atletas do Pro Vôlei tinham a possibilidade de estudar. Não eram todos que precisavam, mas em alguns casos a gente conseguia bolsas de escolas de ensino médio e na universidade, os atletas que quisessem ir para a universidade, que tivessem interesse em realmente fazer um curso superior, tinham uma bolsa integral numa universidade pública, uma universidade particular, renomada, conhecida nacionalmente. Tá? Isso deu para o projeto uma sustentabilidade que gera muito valor. Né? Então gera muito valor para os atletas, para todas as pessoas envolvidas e que não envolve recurso financeiro. Então essas parcerias são fundamentais. Outra coisa importante, crie parceria também com os veículos de comunicação, jornais, rádio, outdoor na cidade. Né? A gente criou aqui um monte de ações. Eu criei bus door dentro dos ônibus, uma parceria com as companhias de ônibus. Criamos outdoor na cidade, painel digital na cidade mostrando anúncios do projeto, no jornal local, na rádio, na TV. Nós tínhamos um apoio da afiliada TV Globo local, que nós tínhamos de graça, passando em horário nobre, em horário do Jornal Nacional da noite, um anúncio do projeto de 45 segundos, gratuito. Porque é um projeto gratuito, que tem pessoas que trabalham de forma voluntária, né? Um projeto social. Então, quando você é considerado um projeto social, você consegue buscar apoio de pessoas que você nem tinha ideia. Tá? Então, esse segundo item, crie parcerias, é fundamental. O terceiro item, que esse sim vai ser necessário para que você dê sustentabilidade financeira ao teu projeto, busque incentivos fiscais. Incentivos fiscais são um mecanismo hoje que viabilizam recursos financeiros na maioria das empresas. Então você tem incentivos fiscais municipais, estaduais e federais. Você pode atender nos 3 níveis se quiser. Tá? Então, se informe sobre isso. Se você precisar de alguma informação específica de como fazer, de como criar um projeto, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu tenho bastante experiência para te dar sobre isso. Eu posso te ajudar com certeza nesse assunto. Tá? Mas busque, se informe sobre isso, porque quando você chega numa empresa oferecendo um projeto que dá visibilidade, que tem qualidade, bem apresentável e que a empresa não precisa investir recurso para isso, fica muito mais atraente. Tá? Então, nós tínhamos aqui no projeto, e Resende é uma referência nisso, porque é a única cidade do estado do Rio que tem uma lei de incentivo municipal de esportes, né? Nós temos fila de empresas querendo patrocinar através do recurso municipal, né, que eles abatiam do ISS e do IPTU. Né? Isso dá para a gente uma garantia de que se amanhã um parceiro desiste ou muda ou decide investir em outro projeto, nós temos outras empresas para colocarem no lugar. Tá? Então é muito interessante saber sobre os incentivos fiscais. Depois, o quarto item, a quarta dica que eu te dou é dê visibilidade ao projeto. E como é que você faz isso? Primeiro, como eu falei, buscando parceria com os canais de mídia, né, de divulgação, TV, rádio, jornal. Mas um detalhe é muito importante para isso. E isso eu acho que eu posso te ajudar. Você precisa criar releases sobre o teu projeto. Né? O que é um release? O release é quando você informa para a imprensa algo que você está fazendo ou que vai acontecer. Né? Só que nesse release tem algumas informações técnicas. Você vai ter que dizer que projeto né? Como, quando, onde e por que está acontecendo aquilo que você está querendo divulgar. Né?
Então, você começa um texto explicando exatamente isso. Então, como é que seria? Vai acontecer um jogo da equipe X contra a equipe Y, o local é tal, o horário é tal, a entrada é gratuita ou é paga. Esse jogo diz respeito ao campeonato estadual, ou campeonato nacional, ou campeonato regional, municipal, não importa, né? Então você informando os detalhes mais importantes para que a pessoa perceba, entenda isso logo de início. Só que nesse release, o diferencial é que você pode dizer também como é que acontece o projeto, aonde ele acontece, quem é o teu público, quem são teus patrocinadores, quem são as empresas que apoiam ao teu projeto. Então, se a prefeitura apoia ou não, você pode citar lá. Então, nesse release, você dá informações completas para o jornal, para a rádio, para a TV, sobre o teu projeto, mas principalmente você diz o que você quer que ele diga sobre você. É diferente de você ligar para lá e dizer, olha, amanhã vai ter jogo da minha equipe, num lugar tal, horário tal, divulga aí. O que a TV, por exemplo, vai fazer? Ela vai botar lá, se ela fizer, ela vai botar uma chamada dizendo jogo tal, horário tal, só isso. Agora, se você tiver a oportunidade de dizer um pouco mais, falar sobre a competição, como é que vocês estão posicionados nessa competição, o que representa esse jogo, por exemplo, falando sobre alguns atletas, sobre o que o atleta percebeu na equipe, o que aconteceu, você pode citar tudo isso. E no final você ainda cita os patrocinadores, o projeto onde ele acontece, né? E isso é divulgado. Muitas vezes eu mandava os releases para o jornal, por exemplo, e a jornalista que recebia olhava, vinha, fazia pequenas alteraçõezinhas e publicava exatamente o que eu mandei. Então tudo que eu falei saía no jornal. A informação saía do jeito que eu queria que ela fosse divulgada. E isso é fundamental. É importante para que você tenha, para que você ganhe autoridade, para que você ganhe respeito, para que as pessoas confiem no teu projeto. Tá? Então, dar visibilidade é fundamental para o teu patrocinador. Se você não der visibilidade, ele não vai se manter. O que a empresa busca é isso. É que ela apareça na mídia, é que falem sobre ela, é que a marca dela apareça, tenha visibilidade. Então, quanto mais você buscar na visibilidade, mais você vai garantir parcerias, parceiros, patrocinadores para o teu projeto. E a quinta dica que eu te dou para terminar isso, talvez resuma um pouco tudo que a gente falou antes. É que nada adianta você ter um projeto lindo, bem divulgado, arrumado, que tenha grandes parceiros, que tenha grandes patrocinadores, se você não obtiver resultados. Então, busque resultados. E quais resultados são esses? Ah, Murilo, no início meu projeto não conseguiu os resultados que eu esperava. É o início. Aqui no ProVôlei, no primeiro ano do campeonato, o primeiro ano que nós tivemos o projeto, em 2012, nós jogamos um campeonato regional chamado Intermunicipal Rio Sul de Vôlei. Esse é um campeonato que acontece há mais de 20 anos na região e é organizado pela TV, pela afiliada TV Globo Local. No primeiro ano nós fomos o último colocado. No segundo ano que nós participamos, nós fomos campeões, com a mesma equipe que tínhamos jogado um ano antes. Então é fundamental que você perceba que esses resultados eles são escalonáveis, eles são progressivos. Mas desde o início você já tem resultados. E quais são os resultados que você tem desde o início? Você diz o número de pessoas que estão envolvidas no projeto, quantos atletas tem, de onde eles saíram, qual é a situação social da vida deles, o que você está proporcionando para eles, quais são os benefícios que você traz para esses atletas. Então tudo isso são resultados que você pode apresentar. Ainda não são resultados esportivos, mas o projeto não são só resultados esportivos. O que envolve mais esse projeto?
né? Envolve profissionalização de jovens, envolve você criar uma carreira para esses meninos, e nós temos aqui atletas que saíram do Pro Vôlei que hoje estão na Superliga já, né? Então, você está formando atletas que possam seguir para a vida e levar também a imagem do teu projeto adiante. Então, obtenha resultados é fundamental. Espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho sobre isso. Meu objetivo aqui não é ficar falando muito de mim, é poder ajudar de alguma forma você a tornar o teu projeto uma referência nacional. E volto a dizer, se eu fiz, eu tenho certeza que você pode fazer também. Acredite nisso, tá? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar as ferramentas, né, para te ajudar no que for necessário. Então coloca aqui para mim o que mais você gostaria de saber sobre esse assunto, que eu posso desenvolver um pouco mais, preparar algum material e te encaminhar, ou preparar um vídeo e divulgar. O objetivo é atender ao maior número de pessoas e a gente poder fazer crescer e tornar o seu projeto um projeto realmente de referência nacional. Tá? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, até o final desse vídeo, e em breve nós teremos novidades. Eu vou estar te mandando periodicamente alguma informaçãozinha, algum material relativo a esse assunto, e se você quiser algo mais específico, não deixa de colocar aqui embaixo, que certamente eu vou ver cada mensagem, responderei cada mensagem que tiver aqui, e a gente vai mantendo contato, tá bom? Obrigado por tudo, um abraço e fique com Deus.